Em relação ao clube, se ele fizer um bom trabalho, por exemplo, você falou da Flá TV. Se o Flamengo fizer um bom trabalho com a Flá TV, eu acho que justifica um pouco mais você travar tanto. Falar, não, o cara vai falar exclusivamente na Flá TV aqui. Ainda que não justifique que o cara não fale com ninguém. Mas tem uma linha de quero fortalecer a minha TV. Exatamente. Vai falar, mas vai falar Exatamente. mais aqui. Mas, como você opinou, se o conteúdo não é tão bom ou tão relevante, não faz diferença. Aí você trava o jogador pra tudo e você também não usa. Então é ruim pra ele, é ruim pra todo mundo. É ruim pro clube, é ruim pra imprensa. Só é bom pra quem trava. Sabe por quê? Porque às vezes quem trava não quer ter trabalho. Eles querem ter o controle da narrativa total. Total. O que vaza e o que o jogador fala. Então, cara, aí você tem um negócio que é difícil. Então você aumenta muito mais as especulações, aumenta muito mais a fofoca, aumenta muito mais esse interesse, né? E aí não acho benéfico. No final das contas, eu não acho benéfico pra ninguém isso. Eu acho que quem acaba ficando mais distante é o torcedor. Porque, por exemplo, vamos falar do Flamengo, que é o seu clube do coração. Eu acredito, não sou rubro-negro, que o maior ídolo recente, pega aí, dos últimos anos, seja o Gabigol e a Arrascaeta. Talvez o Gabigol, por ser um cara mais folclórico, da provocação, das comemorações, Sim. acho que ele deve ser o maior ídolo recente de vocês. Quantas entrevistas, quantas entrevistas mesmo o torcedor do Flamengo viu do Gabigol desde 2019? O que esse torcedor conhece mais a fundo do ídolo dele, a não ser o gol, a comemoração e o Lil Gabi lá numa música aqui que ele gravou ali? Você não conhece nada. Pois é. Entendeu? Então, assim, fica aquela coisa assim, muito distante. De novo, eu não acho que tem que ser o acesso total, a moda Bangu, falar com todo mundo, pega o cara lá no vestiário. Não. Eu acho que o meio termo é importante. Acho que o filtro da assessoria do atleta é pra isso. E o clube também, pô, aqui não vai falar, acho que não faz sentido, não é profissional. Ou, pô, sacaneia a gente também. Beleza, mas blindar do jeito que é. Se você for parar pra pensar rapidinho, vamos falar de um programa que faz um puta sucesso aqui no Rio, Charla. Pô, os moleques fazem um trabalho sério, bacana, muito legal. Tô falando de um canal específico de futebol. Sim. Quantos jogadores em atividade eles conseguiram levar lá? Teve agora o André, veio essa semana, teve aqui, ontem. Tu conta no dedo, assim, aí tu vai pensar umas meia hora. Ah, teve o Gatito ano passado, teve o Dorival enquanto técnico do Flamengo. Uma coisa assim, muito espaçada. E isso que eles pegam os 4 do Rio, mas é muito difícil. Tá muito fechado. Pois é. E quando fala com a Globo, fala com a ESPN. A Globo, tudo bem, tem força contratual. Mas é um negócio, assim, muito fechado. E no final das contas, a minha opinião, quem acaba tendo menos contato com o seu ídolo é o torcedor. Eu não tenho dúvida que o torcedor é prejudicado. Eu não tenho dúvida. E até por isso, quando eu trabalho com algum jogador, eu tento diminuir essa distância através das redes sociais, através de ações sociais. Sabe, por exemplo, na pandemia tinha um menino que sonhava em ser goleiro e se inspirava no Diego Alves. Ele pediu uma luva de goleiro para ele poder agarrar e tal. E aí a gente conseguiu a luva, não lembro se a gente conseguiu chuteira, mas luva a gente conseguiu e tal. E aí eu entreguei para ele, o Diego Alves não pôde, porque tava na pandemia e tal, mas ele gravou um vídeo e tal. Então foi muito legal. Assim, eu já fiz ações com clubes atendendo a pedido de clube, gravando com o jogador, depoimento para chamar a torcida e tal, não sei o quê. Eventualmente eu também faço isso por conta própria. Na época, por exemplo, 2019, a gente não chegava na final há muito tempo da Libertadores, e quando chegou, se não me engano foi quando chegou, eu não lembro se quando chegou ou se no segundo jogo contra o Grêmio. Eu pedi por conta própria para cada jogador de 81 gravar um vídeo pro seu respectivo jogador ali, número de camisa, né? Não necessariamente posição, número de camisa. Então, o Zico, por exemplo, gravou pro Arrascaeta, um pro jogador e um pro elenco, pro elenco todo, né? Pro Arrascaeta, gravou pro Diego também, e gravou um para todo mundo. O Adílio gravou um pro Gerson e um para todo mundo. Que mais? O Leandro gravou pro Rafinha.
Enfim, e aí sucessivamente. E eu fiz isso por conta própria. Nunca divulguei o vídeo, nunca postei em lugar nenhum. Eu fiz isso pra ajudar pros jogadores ali. E muita gente ficou emocionada. O Gerson, porra, minha galera, caralho, esse cara é meu ídolo, porra, muito obrigado e tal. Enfim, outros também, enfim. O Gabi também, fiz com o Nunes, com o Gabi. Então, assim, eu tentei fazer isso, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu tô sempre tentando fazer de alguma maneira reduzir, diminuir. Levei o Diego de surpresa no aniversário de criança uma vez, que era tema futebol, a gente foi lá. Teve essa parada do urubu, vestido de urubu, que rodou o mundo também. Enfim, teve algumas coisas que eu consegui fazer diminuindo esse espaço entre o torcedor e o jogador. Mas aí você também esbarra na questão do clube, porque o clube precisa autorizar tudo. Não está errado, né? Tem que autorizar mesmo, é funcionário do clube, mas se trava muito ainda. E isso é muito ruim. Eles têm medo, talvez, de sair... Por exemplo, o Gabigol foi no Podpah. A entrevista do Gabigol... Eu assisti, a entrevista do Gabigol no Podpah foi antológica. Eu gostei. Eu considero antológico, cara, bebendo uísque, falando tudo e tal, não sei o quê, pá. Mas, internamente, os caras ficaram desesperados de sair alguma coisa ali que prejudicasse a relação dele com alguém no clube e tal, não sei o quê. E tá aí até hoje, não aconteceu nada, tá tudo bem. Você deu um bom exemplo, a entrevista do Gabigol, porque eu falei durante o papo aqui, quantas vezes você viu o Gabigol, ou no Vasco, vai falar do Nenê e por aí vai. E a entrevista, você tá ali, o cara que é fã do Gabigol, ou até o cara que detesta, ele tem a oportunidade durante 1, 2 horas, pô, o que esse cara pensa disso? O que ele pensa daquilo? Por exemplo, você mesmo falou que você tinha uma linha de conduta quanto assessoria de promover o jogo. Por você, rolava a brincadeira da provocação do lado do outro, sim, mas às vezes a gente faz o filtro, pô, a sociedade mudou um pouco, tá mais pesada, às vezes também não compensa tanto. Mas enfim, mas ali você tem a oportunidade de entender por que o cara comemora o gol de uma maneira, por que ele tem extravasado um pouco o lado da música, do Lil Gabi. Você começa a entender a linha de raciocínio do que o cara faz isso, que o cara faz aquilo. Quando você só tem os fatos isolados e as narrativas, sem a fala do ator principal, vira tudo especulação. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você trava tanto que você tem a especulação. E ela começa a virar verdade. E a especulação é uma moeda de troca muito importante. É muito importante. Porque o cara que vai dar uma informação, de certa forma, ele é beneficiado. Porque, você sabe, o cara da fonte, a fonte em si, não tô falando de jogador, tô falando de uma forma geral. O cara fala, pô, vou te dar a informação, mas pô, me dá uma moral aí. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Como youtuber do Vasco, jornalista. Quantas vezes você deve ter ouvido? Não precisa falar, não. Eu sei que várias. Você não precisa falar. Eu sei que várias. E aí você dá muita importância a essa situação do bastidor, que é uma parada que não precisa ter tanta importância. Você alimenta a fofoca. Não precisa, cara. Não precisa.